Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Escândalo na Boêmia, parte 2. O conde sacudiu os ombros largos. Neste caso, disse ele, devo começar pedindo a ambos sigilo absoluto durante 2 anos. Ao fim deste prazo, o assunto terá perdido a importância. No momento, não é exagero dizer que é de tal gravidade que pode ter influência sobre a história europeia. Prometo, disse Holmes. Eu também. Desculpem pela máscara, continuou o nosso estranho visitante. A augusta pessoa que represento deseja que não saibam quem é seu agente. E posso confessar desde logo que o título que há pouco me atribuí não é exatamente o meu. Eu sabia, atalhou Holmes secamente. As circunstâncias são de extrema delicadeza. E é preciso tomar todas as precauções para abafar o que poderia assumir as proporções de um imenso escândalo e comprometer gravemente uma das famílias reinantes da Europa. Para falar sem rodeios, a questão envolve a grande casa de Ormstein, reis hereditários da Boêmia. Sabia disso também, murmurou Holmes, refestelando-se em sua poltrona e fechando os olhos. Nosso visitante lançou um olhar em que havia uma clara ponta de surpresa para a figura lânguida e relaxada do homem, que por certo lhe fora descrito como o detetive de raciocínio mais incisivo e de maior energia da Europa. Holmes reabriu lentamente os olhos e fitou com impaciência seu gigantesco cliente. Se Vossa Majestade condescendesse em expor o seu caso, observou, eu estaria mais apto a aconselhá-lo. O homem deu um pulo da cadeira e passou a andar de um lado para outro da sala em incontrolável agitação. Depois, com um gesto de desespero, arrancou a máscara do rosto e jogou-a no chão. Está certo! Exclamou. Eu sou o rei, porque haveria de tentar esconder isto? De fato, por quê? Murmurou Holmes. Antes que Vossa Majestade abrisse a boca, eu já sabia que estava falando com Wilhelm Gottreich Sigismund von Ormstein, Grão-Duque de Cassel-Felstein e rei hereditário da Boêmia. O senhor pode entender, disse nosso estranho visitante, voltando a se sentar e passando a mão pela fronte alta e branca. Pode entender que não estou acostumado a tratar de assuntos como este pessoalmente. Mas a questão era tão delicada que não podia confiá-la a nenhum agente, nem me pôr nas mãos dele. Vim incógnito de Praga com o objetivo de consultá-lo. Então, por favor, consulte-me, disse Holmes, voltando a cerrar os olhos. Em resumo, os fatos são estes. Há 5 anos, durante uma longa visita a Varsóvia, conheci a famosa aventureira Irene Adler. O nome certamente lhe é familiar. Por favor, procure-a no meu índice, doutor, murmurou Holmes sem abrir os olhos. Ele adotara havia muitos anos um sistema de fichar notícias e informações sobre pessoas e coisas, de tal modo que era difícil mencionar um assunto ou alguém sobre o qual não pudesse dispor de informação imediata. Nesse caso, encontrei a biografia desejada, espremida entre um A de um rabino e A de um chefe de Estado-Maior que escrevera uma monografia sobre peixes de águas profundas. Vejamos, disse Holmes. Nasceu em Nova Jersey no ano de 1858. Contralto? La Scala. Prima dona da Ópera Imperial de Varsóvia. Sim, abandonou o palco operístico. Mora em Londres, é claro. Pelo que percebo, Vossa Majestade envolveu-se com esta jovem, escreveu-lhe algumas cartas comprometedoras e agora deseja reavê-las.
Exatamente isto, mas como? Houve um casamento secreto? Em absoluto. Papéis ou certidões legais? Em absoluto. Então não o entendo, Majestade. Se essa jovem viesse a mostrar suas cartas para fins de chantagem ou outros, como poderia provar a autenticidade delas? A caligrafia. Ora, falsificada, Meu papel de cartas privado. roubado, Meu próprio sinete. imitado, Minha fotografia. comprada. Estamos os dois no retrato. Ah, não, isso é muito ruim. Vossa Majestade realmente cometeu uma indiscrição. Eu estava louco, insano. Comprometeu-se gravemente. Na época eu era apenas príncipe herdeiro. Era jovem, tenho só 30 anos agora. É preciso recuperá-la. Tentamos e fracassamos. Vossa Majestade tem de pagar. É preciso comprá-la. Ela não a venderá. Então é preciso roubá-la. Foram feitas 5 tentativas. Ladrões a meu soldo vasculharam a casa dela 2 vezes. Desviamos a sua bagagem quando ela viajava uma vez. Foi assaltada 2 vezes, tudo em vão. Nem sinal da fotografia. Absolutamente nenhum. É um probleminha atraente, comentou Holmes rindo. Mas muito sério para mim, retrucou o rei em tom de censura. Muito, realmente. E que pretende ela fazer com a fotografia? Arruinar-me. Mas como? Vou me casar em breve. Foi o que ouvi dizer. Com Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen, segunda filha do rei da Escandinávia. Talvez conheça os princípios rigorosos desta família. Ela mesma é a delicadeza em pessoa, uma sombra de dúvida com relação à minha conduta. Poderia representar o fim de tudo. Irene Adler? Ameaça mandar-lhes a fotografia e o fará. Sei que o fará. O senhor não a conhece. Sua têmpera é de aço. Tem o rosto da mais bela das mulheres e a mente do mais resoluto dos homens. Para que eu não me case com outra mulher, seria capaz de tudo. De tudo. Tem certeza de que ela ainda não mandou o retrato? Absoluta. Por quê? Porque disse que o mandaria no dia em que o noivado fosse anunciado publicamente. Isso acontecerá na próxima segunda-feira. Ah, então ainda temos 3 dias, disse Holmes com um bocejo. É uma sorte, porque no momento tenho 1 ou 2 problemas importantes para examinar. Vossa Majestade ficará em Londres estes dias, não é? É claro, o senhor me encontrará no Langham sob o nome de Conde von Kram. Então lhe escreverei, mantendo-o a par de nossos progressos. Por favor, aguardarei ansioso. Bem, e quanto a dinheiro? Tem carta branca. Totalmente. Ouça, eu daria uma província do meu reino para ter aquela fotografia de volta. E para despesas correntes? O rei tirou um pesado saco de camurça de sob o manto e depositou-o sobre a mesa. Aqui tem 300 libras de ouro e 700 em dinheiro. Holmes rabiscou um recibo numa folha de sua agenda e entregou-o ao rei. E o endereço de Mademoiselle? É Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes anotou-o. Mais uma pergunta, disse ele. Era uma fotografia de bom tamanho? Era. Então, boa noite, Majestade. Acredito que logo teremos boas notícias para lhe dar. E boa noite, Watson, acrescentou quando as rodas do Brougham Real se afastaram rua abaixo. Se puder me fazer o favor de vir aqui amanhã à tarde, às 3 horas, gostaria de conversar com você sobre este probleminha.